para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeira coisa importante que vemos aqui é que quando Jesus voltou ao céu, é como se ele estivesse carregando com ele uma âncora. Então esta é a esperança, é a certeza firme de nosso coração, de que vai dar tudo certo e um dia estaremos com ele. Outra coisa é que ele então se tornou o nosso precursor. Precursor é o que vai na frente, que abre o caminho para o outro que vem após. Nós somos os que irão após. Feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse personagem vai ser discorrido sobre ele no capítulo 7, por isso que eu falei que vou ler uns textos do 7. A quem Jesus é comparado então no Velho Testamento? Jesus é comparado a muitos personagens que carregavam em si mesmos qualidades que seriam manifestas em Cristo. Às vezes um carregava a característica de rei, que iria cumprir em Cristo, outras vezes carregava a característica de profeta, que iria cumprir integralmente em Cristo. Então, aqui nós temos um personagem bastante estranho, inclusive na Bíblia, chamado Melquisedeque, que aparece no livro de Gênesis, no capítulo 14. Então, bem no início da revelação de Deus escrita para a humanidade. Este personagem é uma incógnita para muitos. A Bíblia diz que Jesus foi feito sacerdote segundo a ordem dele, segundo a ordenação de Melquisedeque. Por que destaca a ordenação de Melquisedeque? Porque Deus, no percurso da história, instituiria o sacerdócio araônico também. O sacerdócio vindo de Arão, dos filhos de Levi, os descendentes de Jacó, da tribo de Levi, que era um dos filhos de Jacó, seriam o sacerdócio regular em Israel. Mas de repente o Senhor faz menção de um outro sacerdócio, que é este de Melquisedeque. E ele vai mostrar para a gente que Jesus não descende do sacerdócio de Arão. Primeiro porque só podia fazer parte do sacerdócio de Arão gente da tribo de Levi. E Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Jesus era um descendente de Davi segundo a carne. Quando começou a desenrolar o processo de Deus trazer Cristo ao mundo, Deus começa lá de trás, e Davi é um dos descendentes ilustres de Cristo, porque ele seria o maior rei de Israel. Por isso Jesus até foi chamado depois de filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E um dia perguntaram para Jesus, o senhor é filho de Davi? E disseram, ainda para tentar confundir, Jesus disse assim, mas nas Escrituras diz que também Davi é seu filho. E Jesus olhou para eles e disse, olha, eu sou a raiz e a geração de Davi. Raiz vem primeiro, geração vem depois. Então Jesus era tanto, a origem de Davi vinha antes de Davi por ser eterno, e depois na carne, encarnado, ele veio depois de Davi como filho do homem. Então Jesus era tanto a raiz como a geração. Daí isso era uma confusão tremenda na mente daqueles fariseus daquela época, que tentavam inclusive causar
dificuldades ao ministério de Cristo falando essas coisas, só porque Jesus, numa sabedoria tremenda, demonstrava que ele era tanto humano como era divino. Ele era tanto temporal como eterno. Quando ele se encarnou, ele entrou no tempo e se tornou temporal. Mas ele, antes de entrar no templo, era um com o Pai, numa eternidade absoluta e perfeita. E a Bíblia atribui a Cristo Jesus as mesmas obras que são atribuídas ao Deus eterno e Criador. Assim como a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, João escreve lá no Evangelho, que leva o seu nome, quando ele fala do Logos, do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No primeiro versículo do Evangelho de João, João escreve: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é atribuído a Cristo o poder de Criador, e é lógico que só pode ser Criador o Deus eterno, infinito, que existe por si mesmo e que tem todo o poder no céu, na terra, em todo o universo. E Jesus recebe essas atribuições. Então ele era perfeitamente, ele era totalmente divino, 100% Deus, e era também completamente homem, porque ele veio fazer a obra da redenção e da reconciliação. Então ele tinha que ser Deus e homem para unir o homem a Deus, para devolver ao homem o caminho de acesso a Deus. Bem, essa é uma explicação rápida sobre a eternidade e a humanidade de Cristo. Agora, para entender essa humanidade, vamos pensar no Melquisedeque um pouquinho, mais alguns minutos apenas. A Bíblia diz que esse homem, estudando a Bíblia, na teologia, você vai ver, quando a gente familiariza com a Bíblia, imediatamente você entende que Melquisedeque era um tipo antecipado de Cristo, lá no Velho Testamento. Quem conheceu Melquisedeque, conviveu com Melquisedeque, Melquisedeque era um sacerdote da terra dos cananeus, que depois seria a terra de Israel, mas bem no princípio é a terra dos cananeus. Para nós situarmos a época de Melquisedeque aqui, temos que lembrar que ele viveu na época de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Melquisedeque tinha características que apontavam para Jesus. Agora é muito importante entender isso na Bíblia. Quando você fala assim, Melquisedeque é um tipo de Cristo, dá a impressão, quando a gente fala assim de imediato, sem maiores explicações, dá a impressão que Jesus tinha que parecer com Melquisedeque. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Melquisedeque é que tinha que parecer com Jesus. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Melquisedeque veio para apresentar características de Cristo, então quando Cristo vier ao mundo tem que ser parecido com Melquisedeque. Não, Jesus é antes de Melquisedeque. Não é o tipo que determina o comportamento do antítipo. O antítipo é Jesus. Aí até essa pergunta também tem que ser esclarecida. Por que antítipo que vem depois, foi lá na frente? É porque na realidade o antítipo, na mente de Deus, ele vem primeiro. O tipo é que vem depois. Ou seja, antes que Melquisedeque existisse, Deus disse assim: eu preciso de um homem que exerça as qualidades de sacerdote e de rei, que seja um homem que tem mais características, que agora mesmo eu vou mostrar para vocês como Deus trabalhou nisso. Então Deus disse assim: eu preciso de alguém que viva 2000 anos antes de meu filho vir a este mundo, e esta pessoa terá que ter as características do meu filho. Então, não é o filho que tem as características do personagem lá, não. É o personagem que tem que ter as características do filho.
Então o pai disse: eu preciso de um homem que seja rei, porque meu filho será rei. Eu preciso de um homem que seja sacerdote, porque meu filho será sacerdote. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 7 para você entender isso aqui. Verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, a expressão aqui, o nome Salém, é o primeiro nome que foi dado a Jerusalém. Jerusalém vai se tornar Jerusalém bem depois. No início ela chamava Salém. Então ele é rei em Jerusalém antiga, Salém. E a Bíblia depois vai dizer que Jesus será rei em Jerusalém. Quando nós falamos que Jesus vai voltar, vai ter um trono na terra, a Bíblia e os profetas disseram que Jesus vai reinar em Jerusalém. Então esse homem era rei de Salém, por quê? Porque ele tinha que apresentar o Filho de Deus. Sacerdote do Deus Altíssimo, Jesus também seria sacerdote. Então ele tinha que ter um tipo que Deus prepararia como sacerdote lá atrás. E que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei da paz. Essa palavra Salém, ela deriva de Shalom. Shalom hebraico, paz. Então o nome Jerusalém tem a ver com paz, embora só tenha havido conflitos lá, né? Parece uma contradição. O Oriente Médio tem sido um lugar de intensas guerras que nunca cessam, mas Jerusalém, que vem de Salém, que tem origem Shalom, quer dizer paz. Paz, vai ser um dia um lugar de paz. Quando Jesus reinar neste mundo, a Bíblia diz que o seu reinado será de paz, porque ele é o príncipe da paz. Então o Senhor Deus diz o seguinte: Abraão era o homem maior que tinha na terra naquela época, porque ele andava com Deus. Era o patriarca que Deus tinha chamado da Mesopotâmia, trazido para Canaã, e começou a treinar Abraão a andar confiando em sua palavra, em suas revelações. Abraão então seria o pai daqueles que iriam crer em Deus, queria confiar em Deus. E Deus está trabalhando em Abraão, e Abraão então é considerado o maior homem, o homem maior que existe naquele tempo era Abraão. Eu digo dentro do plano de Deus, era o maior. Mas de repente, quando ele chega em Salém, vindo de uma guerra, de um conflito que ele teve que entrar para salvar o seu sobrinho Ló, que eu não vou dar os detalhes agora, ele está voltando, foi vitorioso naquele conflito, naquele resgate. A Bíblia diz que quando ele entra ali naquela cidade, na pequena cidade de Salém, que na época não devia ser tão grande, a Bíblia diz que sai ao encontro dele esse personagem, esse homem diferente, estranho, chamado Melquisedeque. Sai ao encontro de Abraão. E a Bíblia diz que esse Abraão levava pão e vinho com ele para recepcionar Abraão. Pão e o vinho vai nos lembrando já detalhes de Cristo, né? Cristo instituiria a ceia dentro de uma refeição da Páscoa, lá em Jerusalém, minutos antes dele ir orar no Getsêmani e ser preso, depois ser morto. Ele institui a Páscoa separando daquela ceia só o pão e o vinho. Olha o tipo, Melquisedeque, pão e vinho. Jesus também destaca pão e vinho no seu ministério. E distribui aos seus discípulos como amigos. Então a Melquisedeque sai ao encontro de Abraão, oferece o pão e o vinho para Abraão, e Abraão honra Melquisedeque com uma atitude totalmente inédita, porque tem muitas pessoas que têm um pouco de receio, até medo às vezes da palavra dízimo. Mas a Bíblia diz que Abraão voluntariamente pega toda a sua riqueza, todas as suas conquistas, e separa a 10ª parte e entrega para aquele sacerdote rei Melquisedeque e diz: olha, eu honro a Deus te entregando estes dízimos que você usará para exercer seu ministério aqui, numa terra cananeia, que não tinha ninguém ali, pouquíssimas pessoas que de fato criem no Deus verdadeiro. Os cananeus eram idólatras, adoravam
os mais diversos tipos de deuses que não representavam o Deus verdadeiro. Então ele entrega os seus dízimos. E logo a seguir, a Bíblia diz que Melquisedeque levanta suas mãos para o céu e abençoa Abraão. Verso de número 7 está escrito assim: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Se Abraão era o maior daquela região, agora tem um que o está abençoando, então Melquisedeque se apresenta e aparece como maior do que Abraão, como um representante ainda mais direto de Deus. Nessa ordem hierárquica, Deus primeiro, aí Abraão já não é o segundo. O segundo é Melquisedeque e depois Abraão. E Abraão recebe a bênção de Melquisedeque. Mas tem mais um versículo aqui que eu quero ler, é o 2. Aliás, o 3. Falando então do Melquisedeque, que era rei e era sacerdote, diz assim, que Melquisedeque, sem pai, sem mãe, nem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha que coisa linda isso aqui. Jesus é eterno. Jesus não tem princípio, ele não foi criado, ele é eterno, ele é criador. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quando ele fala que é um ali, é em uma unidade de divindade, de eternidade, de essência divina. Então ele não foi criado. Então Deus oculta a origem de Melquisedeque. Ninguém sabe de onde Melquisedeque veio. E ninguém conheceu nem o pai nem a mãe de Melquisedeque. Por quê? Porque Deus fez alguma coisa para esconder esses fatos dos moradores de Canaã, para que Melquisedeque tivesse características que apontasse, que lembrasse que o Filho de Deus é eterno. Então ninguém sabia de onde a Melquisedeque tinha vindo, nem que era o pai, nem que era a mãe. Só que por conta disso, alguém dizia o seguinte: será que Melquisedeque não é um anjo que desceu do céu? Será que Melquisedeque não é o próprio Filho de Deus aqui manifesto nesses dias em carne? E havia um outro grupo que também dizia: quão grande é este homem chamado Melquisedeque? Então havia três possibilidades. Melquisedeque fosse um ser angelical, descido do céu, exercendo ali um ministério sacerdotal em Canaã, isso aí foi antes da lei, irmão, antes de Moisés. Isso aqui aconteceu tudo 400 anos antes de Deus descer no Monte Sinai e revelar a lei dele. Por isso que é importante o evento. Então eles diziam: será ele um anjo? Será ele o próprio Filho de Deus pré-encarnado? Quem será Melquisedeque? Então eu já começo a dar uma explicação. Primeiro diz assim: ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então você já percebe que o que eu falei no início está correto. Não é Jesus que foi feito semelhante a ele. Ele é que foi feito semelhante a Cristo. Deus tinha que preparar um homem com essas características, porque assim era o seu filho. Então Melquisedeque é preparado por Deus para ser dessa forma, baseado nas características de Cristo. Cristo então vem primeiro. Por isso é chamado de antítipo, porque o antítipo é aquilo que vem antes do tipo. Melquisedeque era o tipo, mas Jesus é o antítipo. Aí, outra coisa, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então ele não é o Filho de Deus, porque não seria uma incoerência na própria linguagem, a própria construção gramatical, dizer que Melquisedeque era o próprio Jesus manifesto antecipadamente no Velho Testamento, em carne, porque não era, ele foi feito semelhante. Então ele era uma outra personalidade, ele era um outro ser parecido com o Filho de Deus, não era o Filho de Deus. Segundo, não podia ser um anjo também. Não existe nada dentro da Bíblia em que anjos exerceram a função de rei e sacerdote aqui na terra, nenhuma vez.
Então não era. Terceiro, se ele não era o anjo, não era o Filho de Deus, literalmente, quem ele era? Ele era um homem. Ele era um homem na plenitude da palavra. Mas foi um homem que Deus preparou, escondeu a origem dele, dos seus pais, não permitiu que as pessoas também conhecessem o seu fim, porque ele veio a morrer, mas como ele representa o Filho de Deus que é eterno, aparentemente Melquisedeque desaparece do contexto da história num determinado momento, ali que a Bíblia nem não fala mais. Ela só fala dele aqui e diz que era sem princípio de dias e nem fim de dias. Não quer dizer que ele era eterno, mas quer dizer que por não aparecer a origem e nem fim, então ele sugere eternidade, a eternidade do Filho de Deus. Isso tudo é muito tremendo. Agora, o que eu quero terminar mesmo falando para vocês é que por ele ser humano, Melquisedeque ser um homem, então ele representa muito bem o ministério de Jesus Cristo hoje no céu, não somente como verdadeiro Deus, mas como perfeito homem. Olha os versículos que eu vou mencionar aqui agora. Eu vou mencionar uns 2 versículos pelo menos, para que nós possamos entender isso aqui. Deixa eu olhar rapidamente aqui. Bom, vamos dar uma olhada no verso de número 17. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eternamente. Jesus é sacerdote por quê? Porque ele se fez homem. Porque ele é descendência de uma ordem sacerdotal de um outro homem, Melquisedeque. E aí é onde coexiste na natureza de Deus hoje, e primeiramente na natureza de Cristo, coexiste a natureza divina e a natureza humana. Na natureza humana, de fato, Jesus herdou a humanidade como Melquisedeque era humano. No versículo seguinte que eu quero mencionar, diz, olha, verso 24 agora, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. A ideia aqui, não vou ficar lendo todos os versículos, é que Jesus permanece tendo na sua existência eterna hoje, junto com o Pai e com o Espírito Santo, na triunidade divina, Jesus permanece tendo a virtude da sua humanidade santificada. Você fala, mas Jesus é Deus, pastor. Pois é, mas Jesus entrou na humanidade. E quando ele entra na humanidade pela obra da encarnação, ele adquire uma experiência com a humanidade que seria inapagável. A Bíblia diz que ele permanece eternamente. Eternamente. Ele só pode ser o sacerdócio eterno porque os sacerdotes eram tomados de entre os homens. E sendo de entre os homens, ele tem compaixão e misericórdia por nós, porque ele conhece a nossa dor. Vamos dar mais uma olhada no verso 26 agora. Não, 25, melhor ainda. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, lá no céu hoje nós temos Jesus Cristo ao lado do Pai, como verdadeiro Deus e perfeito homem. Porque ele vive eternamente na dimensão da nossa necessidade, das nossas dores, nosso sofrimento. Ele não tem sofrimento hoje, é claro, ele já está revestido, né, da sua missão cumprida, ele já está revestido do plano celestial. Mas ele continua sabendo o que é ser humano. Ele continua sentindo o que nós sentimos, no sentido de sentir tristeza, de sentir abandono, rejeição, de sentir medo. Jesus não é que ele sente medo, mas ele sabe o que é sentir medo. Ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser discriminado, ele sabe o que é ser marginalizado. O que mais faz o ser humano sofrer são essas coisas que afetam a nossa alma.
que é o sentimento de não ser reconhecido, não ser amado. Quantas pessoas que nunca conheceram os seus pais, né? Com certeza essas pessoas sofrem muito. Jesus sabe o que é este sofrimento. O sofrimento de não ter quem o ame, quem o estime, quem o admire. Jesus sabe. E aí é que entra Jesus como a única fonte de refúgio para a nossa alma. Porque só Ele sabe, de forma profunda e completa, Ele sabe o que é uma dor. Aí você fala assim, Deus Pai não sabe, pastor? Como Ele é Deus, Ele sabe. Mas Jesus sentiu essa dor. Como eu disse há poucos dias, Deus Pai não encarnou-se. O Espírito Santo, que é Deus também, não encarnou-se. O Espírito Santo habita hoje na igreja como um corpo. Ele precisa de um corpo para habitar e fazer a sua obra. Mas ele não encarnou-se. A única pessoa da triunidade divina que encarnou-se foi o Verbo, Jesus. Só que Jesus vem, traz a divindade para a terra e depois leva a humanidade para o céu. Aí ficou perfeito. Jesus era Deus conosco. Deus andando ao nosso lado, companheirismo total. E a finalização da palavra está aqui, olha. Porque, verso 26 então, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, porque Jesus levou para o céu a humanidade, mas não levou para o pecado. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Então convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Então nós temos um sacerdote eterno no céu, que compreende e sabe exatamente o que nós sentimos e precisamos. No dia que você ficar sentindo sozinho, sentindo coração machucado, a alma ferida, e não tiver nenhuma palavra que te console, que realmente te ofereça esperança e apoio, volte-se para Jesus, que você tem um verdadeiro amigo, que conhece profundamente a nossa existência humana e sabe as dores que nós sofremos por estarmos vivendo limitados, fracos, num tempo de ainda fraquezas, porque ainda sofremos doenças, ainda degeneramos e ainda morremos. Mas temos a promessa já da vida eterna, e a Bíblia diz que não somente Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós nos céus permanentemente, mas ele também se tornou o primeiro da ressurreição, deixando claro e seguro de que, sendo ele a âncora, o primeiro da ressurreição, um dia muito breve, não vai demorar, nós nos manifestaremos com ele em glória. A Bíblia diz que ele levará muitos filhos à glória. E ele, é claro, como sendo o primeiro da ressurreição, o primogênito entre os mortos, Jesus será o irmão mais velho nessa família. E nós todos estaremos com ele um dia. Amém? Isso conforta o nosso coração. Isso dá-nos assim uma certa liberdade de chegar em Jesus, porque a Bíblia diz que nós temos que ter essa liberdade. Nós podemos chegar até Ele, tendo um coração tranquilo e dizer: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo. Amém. Vamos ficar de pé nesse instante, já terminando com oração. Se alguém precisa de orações pessoais, quiser vir um pouco mais à frente, pedir os obreiros presentes que desçam, recebam cada irmão e nós possamos orar uns pelos outros. Lembrando que nós temos o culto da quinta já aí chegando, contamos com todos aqui na próxima quinta. Deus possa abençoar esses 2 cultos da semana,
preparando depois para o final da semana, aliás, início da semana, né? No domingo. Aqui estão os irmãos, vamos orar por eles, vamos interceder. Querido Pai Celestial, obrigado pela sua presença, pelo seu poder que nos anima, pela tua palavra que nos oferece conforto, segurança, vida eterna. Ó Deus, abençoe a cada irmã nesse instante. O Senhor conhece agora aquele que precisa de cura para o corpo, precisa de paz para a sua mente, precisa, Senhor, de tranquilidade e sossego para o seu coração. Abençoe a cada um na imposição das mãos destes obreiros, na nossa ministração, no santo nome de Jesus. Todo o mal seja repreendido nessa noite, todas as aflições sejam agora aplacadas, a tempestade acalme, haja bonança, haja certeza da presença de Deus. Talvez alguém tenha deixado alguém em casa doente, alguém em casa precisando de um milagre, que agora este milagre se derrame no lar dos teus filhos e alcance aqueles que precisam, aqueles que amamos, Senhor, que o Senhor possa abençoar, tirar, Senhor, a febre, a dor, o cansaço, tirar, Senhor, o mal, em nome de Jesus, que todas as enfermidades sejam repreendidas, que todos os males sejam agora aniquilados, pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do santo nome de Jesus, que é Senhor da glória, é o Senhor dos céus e da terra. Entregamos em tuas mãos o retorno destes irmãos para suas casas, que o Senhor possa abençoar, dando uma noite de descanso, de paz para todos, abençoando o final dessa semana, o trabalho, a escola dos nossos filhos. O Senhor possa guardar a todos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos hoje e sempre, e todos podem dizer amém e amém. Assim estamos concluindo este culto. Deus abençoe e leve os irmãos em paz até sua casa. Está terminado em nome de Jesus.